senhoras e senhores convidados, bem-vindos ao CEIA. É com enorme orgulho que o CEIA recebe hoje, em sua casa, o Fórum Empresarial Portugal-Brasil, esperando que deste momento surjam novas e promissoras parcerias. O CEIA foi responsável pelo desenvolvimento completo de 2/3 da estrutura do maior avião da Embraer, o KC-390. Foi este o mais relevante projeto de engenharia desenvolvido alguma vez entre Portugal e o Brasil e com o qual fizemos história. Ao colocar pela primeira vez juntas as bandeiras de Portugal e do Brasil num produto aeronáutico de última geração. Foram 12 anos de trabalho conjunto e mais de 750.000 horas de engenharia entre CEIA, OGMA, Força Aérea Portuguesa com a Embraer. Neste projeto aprendemos, crescemos e criamos competências para participar em qualquer desafio aeronáutico do mundo. Esta parceria permitiu qualificar o cluster aeronáutico nacional e, acima de tudo, capacitar o CEIA para futuros desafios com a Embraer, como o desenvolvimento de novas aeronaves, o A29 Super Tucano, mas também impulsionar áreas emergentes no âmbito da mobilidade aérea avançada, das tecnologias relacionadas com o espaço e com os oceanos. Tecnologias essas que nos permitem solucionar problemas à escala do planeta e com uma preocupação especial com os desafios da Amazónia. Mas a nossa colaboração com o Brasil estende-se igualmente à área da mobilidade e em várias cidades brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Florianópolis e Itajaí. Não podemos deixar de destacar o nosso projeto AIR, na área da sustentabilidade. Projeto iniciado com uma parceria entre o CEIA, Itaipu e as Nações Unidas, na qualificação e quantificação em tempo real das emissões evitadas da mobilidade e na sua valorização como um ativo ambiental transacionável. Projeto esse que é hoje uma referência global e contando já com várias distinções a nível internacional. Aproveitando este momento e tendo em conta o histórico desta tão bem-sucedida colaboração entre Portugal e o Brasil, desafiamos o artista Miguel Januário para que, em conjunto com a tecnologia CEIA, procurasse iconizar, através da sua obra, a união destes dois países e a sua determinação na criação de novos futuros e rumo a um mundo melhor. Muito obrigada. Tem a palavra o administrador da AICEP Portugal Global, Luís Rebelo de Sousa. Sua Excelência, o Presidente da República Federativa do Brasil, Sua Excelência, o Primeiro-Ministro da República Portuguesa, excelentíssimos membros dos governos da República Federativa do Brasil e da República Portuguesa aqui presentes, excelentíssima Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, excelentíssima Presidente do CEIA, Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, que tem a amabilidade de nos receber aqui hoje, neste fantástico Centro de Inovação, excelentíssimo Presidente da APEX, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, com quem co-realizamos este evento aqui hoje, excelentíssimos membros do Corpo Diplomático e altos dirigentes aqui presentes hoje, excelentíssimos empresários brasileiros e portugueses, minhas senhoras e meus senhores.
É com muito prazer que estou aqui hoje na abertura deste Fórum Empresarial Portugal-Brasil. Temos hoje aqui no Porto e neste fórum mais de 120 empresas brasileiras e portuguesas, que aproveito as minhas primeiras palavras para felicitar todos os presentes pela vossa participação neste encontro, que desejo que seja mais um contributo efetivo no fortalecimento da cooperação económica e comercial entre os nossos países. A AICEP continua comprometida com o aprofundamento do relacionamento económico e comercial com o Brasil, sempre em estreita colaboração com as instituições brasileiras, em particular com a Apex Brasil, com quem também colaboramos no Fórum das Agências de Promoção do Comércio e de Investimento da CPLP, constituído no passado dia 18 de fevereiro de 2022, e com os empresários brasileiros e portugueses. Razão pela qual a AICEP tem vindo a reforçar a sua presença na representação permanente que tem nos escritórios em São Paulo. E agora nos congratulamos com a anunciada abertura da futura representação da Apex em Portugal, que merecerá todo o nosso apoio. O memorando de entendimento que a AICEP e a Apex hoje formalizam tem dois objetivos fundamentais: aumentar e diversificar o comércio bilateral, com destaque para o apoio para as PMEs e startups com elevado potencial de crescimento e base tecnológica, e o desenvolvimento de ações conjuntas em terceiros mercados, com os quais Portugal e o Brasil têm já um relacionamento económico relevante, em que os países da CPLP merecem evidente destaque. Gostaria de sublinhar que o Brasil é um parceiro fundamental para Portugal também nesta cooperação multilateral. Em conjunto com o Brasil, estamos a dinamizar a cooperação económica nos mercados da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, tendo entrado em vigor, no passado dia 29 de abril de 2022, a Agenda Estratégica para a Consolidação da Cooperação Económica dos países da CPLP de 2022 a 2027. São 7 eixos, 52 ações desenhadas para incrementar e tangibilizar vantagens competitivas efetivas para as empresas e empresários, entre eles brasileiros e portugueses, nos mercados da CPLP. A diversidade, qualidade e escala do Brasil e a experiência, especificidade, sofisticação e inovação de Portugal, aliados ao conhecimento conjunto profundo dos mercados da CPLP, do mercado europeu e do mercado sul-americano, permitem-nos a confiança de apostar na complementaridade dos nossos dois países nos próximos desafios do século XXI, a saber, a segurança alimentar e a segurança energética. Em conjunto, Portugal e o Brasil e os restantes países da língua portuguesa poderão contribuir de forma muito relevante para a mitigação dos riscos destes desafios, em mercados como aquele que ainda é o maior mercado de consumo do mundo, a União Europeia, ou mesmo o mercado asiático. Esta colaboração e complementaridade serão muito relevantes para as empresas e empresários portugueses e brasileiros e, consequentemente, uma prioridade para a AICEP e para a Apex. Estamos, portanto, a trabalhar em conjunto para incrementar a colaboração bilateral e multilateral na definição de prioridades nas matérias relevantes para as empresas brasileiras e portuguesas nos mercados brasileiro e português e na CPLP. É com satisfação que temos constatado uma nova dinâmica no nível de investimentos, que posiciona o Brasil como um dos principais destinos do investimento direto português, assinalando-se importantes projetos em vários setores, designadamente nas energias renováveis e infraestruturas. Por outro lado, o Brasil é hoje o segundo maior investidor direto em Portugal, fora da União Europeia. De facto, estabelecer-se em Portugal tem representado para muitas empresas brasileiras o primeiro passo para o sucesso de internacionalização no continente europeu. Em termos de comércio bilateral, há claramente um grande caminho a percorrer, havendo espaço para aumentar e diversificar as exportações e importações, atualmente concentradas num pequeno número de setores mais tradicionais. Gostaria de destacar algumas áreas de grande potencial no âmbito do relacionamento bilateral, como a cooperação em ciência e tecnologia, na mobilidade, na transição energética e digital, na saúde, no espaço, nas nanotecnologias, na física nuclear e nos oceanos. Hoje, neste Fórum Empresarial, que se realiza neste Centro de Excelência a nível nacional e internacional, em termos de soluções inovadoras no âmbito de mobilidade, estarão em destaque 4 setores que ambos os países têm vindo a apostar: as energias renováveis, designadamente o hidrogênio verde, a mobilidade aeronáutica e automóvel, a tecnologia e a inovação e ainda a saúde. Na sessão de networking e encontros temáticos desta tarde, haverá oportunidade para as empresas aqui presentes trocarem impressões e, desejavelmente, perspectivarem novos negócios. Estamos juntos e olhamos com ambição e expectativa para o futuro dos nossos países e das nossas empresas. Por fim, resta-me agradecer a vossa atenção, agradecer à Apex por mais esta boa colaboração e desejar o maior sucesso aos trabalhos deste Fórum Empresarial. Obrigado. Tem a palavra
o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. Senhor primeiro-ministro Antônio Costa, senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, senhora Isabel Folhadella, presidente desse centro que nos acolhe aqui hoje, o amigo Luiz Rebelo de Souza, que preside o que nós estamos chamando de Apex de Portugal, senhoras ministras, senhores ministros, senhoras e senhores parlamentares do nosso país, senhoras e senhores empresários e representantes da imprensa. Hoje e essa semana nós vivemos um momento histórico. Tive o privilégio de participar de toda essa agenda do presidente Lula na volta do Brasil à Europa por Portugal. Está se reatando aqui, senhor ministro Mauro, senhor ministro Múcio da Defesa, uma relação histórica e afetiva do Brasil com essa terra. Eu me emociono assim particularmente porque foi daqui de perto, de Aveiro, que saiu meu avô para constituir a nossa família na Amazônia brasileira, no Acre. E hoje me honra estar aqui e, primeiro, agradecendo muito os empresários, as empresárias portuguesas e brasileiras de estarem aqui, retomando algo que o Brasil tinha perdido na relação com Portugal. Fazem 6 anos, já quase 7, que nós não tínhamos uma cimeira, um encontro, onde o presidente Lula fez questão de afirmar, foram assinados 13 acordos de cooperação, que geram emprego, que geram negócios, que geram parcerias fundamentais na relação de Portugal com o Brasil. Essa ausência custou muito caro para Portugal e para o Brasil. Os números falam por si. Nos primeiros 2 governos do presidente Lula, a relação, o fluxo comercial de Portugal com o Brasil aumentou de perto de 700 milhões de dólares para 2,7 bilhões de dólares. As exportações de Portugal saíram de 100 milhões de dólares e alcançaram 1 bilhão de dólares, aumentaram 10 vezes, fruto da relação, do trabalho estabelecido pelo nosso presidente com as autoridades portuguesas naquele período. O fluxo comercial que vivemos de Brasil e Portugal é muito parecido com o que tínhamos há 12 anos atrás. Ou seja, deixamos de crescer, estagnou-se. Isso vale para os investimentos diretos de Portugal no Brasil, que são robustos, e do Brasil aqui em Portugal. Eu posso citar números. Agora, o fluxo chegou a 5,3 bilhões de dólares em 2022. Houve um crescimento, é fato, mas aí eu falei, inclusive, para o presidente Lula, muito vinculado à exportação de petróleo e não de produtos, manufatura, que gera emprego de parte a parte. Os números que falam por si, o estoque de investimento do Brasil em Portugal somou até 2021 5,6 bilhões. E já foram de 6 bilhões na época do governo do presidente Lula. O fluxo de investimentos de Portugal no Brasil é ainda maior. Em 2021, somaram de 11,9 bilhões de dólares acumulados, mas já alcançaram a marca de 13 bilhões na época do governo do presidente Lula. Óbvio que aqui, diante das empresárias, dos empresários, nessa retomada da boa relação, da respeitosa relação do Brasil com Portugal, a expectativa de que voltemos a ter um crescimento exponencial novamente do fluxo de investimentos
tanto de Portugal no Brasil, que é maior do que o do Brasil em Portugal. O desafio fica para os empresários brasileiros de ampliar os investimentos diretos nesse país, como sinaliza o presidente Lula. Em pouco mais de 3 meses de governo, eu pude acompanhar, o presidente visitou primeiro o nosso mais importante parceiro comercial do continente sul-americano, a Argentina, logo em seguida foi fazer uma viagem aos Estados Unidos, maior economia do mundo, e a terceira viagem foi para a China, nosso maior parceiro comercial. E essa é a 4ª viagem. E o presidente chega na Europa através de Portugal, resgatando essa relação histórica. E o compromisso que fica para todos nós, certamente aqui na presença dos parlamentares, das ministras e dos ministros, é de trazer de volta o período de prosperidade que a relação de Portugal e Brasil já viveu. É essa orientação que o presidente tem nos passado na Agência Brasileira de Fomento às Exportações e de Atração de Investimentos. E eu tenho muita confiança que exemplos como esse da cooperação da Embraer com Portugal, que hoje vamos assinar daqui um pouco um termo de retomada dessa relação, fazendo com que o avião Super Tucano possa se adaptar às regras e os critérios da OTAN e, a partir daí, inclusive, ser vendido, como já aconteceu com o KC-390, ser vendido para outros países da Europa. Eu concluo essas poucas palavras trazendo aqui o melhor dos sentimentos brasileiros, de amor por Portugal, de relação por Portugal, mas, obviamente, que na função que eu desempenho agora, com o meu colega Luiz e com o na Apex, que aqui está com o Floriano Pêssaro, com o Igor Brandão, está o pessoal também de Bruxelas, aqui o Alex, é de trabalhar intensamente para atender as expectativas e a orientação do presidente Lula de retomar com força a relação com Portugal. Inclusive, concluo essas palavras dizendo que ainda anteontem o presidente me orientou que devemos trabalhar o mais rápido possível para termos a presença da Apex aqui em Portugal, trabalhando também com a comunidade de língua portuguesa, a CPLP. E é nesse sentido que fazemos esse encontro empresarial, dividindo com o Luiz e também com a equipe do Itamaraty e do MDIC, a responsabilidade de ajudar a ampliar o fluxo de comércio exterior entre Brasil e Portugal. Obrigado, senhor primeiro-ministro. Parabéns ao senhor por estar vivendo, nos dando a oportunidade de viver esse momento histórico. E o Brasil está de volta à Europa através de Portugal. E isso só é possível porque o povo brasileiro trouxe o Brasil para a normalidade democrática e nos dando a oportunidade de ter, nos liderando, o maior líder político da nossa história no século recente. Muito obrigado. Minhas senhoras, meus senhores, de seguida terá lugar a cerimónia de assinatura de um memorando de entendimento entre a AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Assina pela AICEP Portugal Global o seu administrador, Luís Rebelo de Sousa. Assina pela Apex Brasil o seu presidente, Jorge Viana.
seguida será assinado um protocolo de cooperação entre o IAPMEI e a Federação de Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil. Assinam pelo IAPMEI Nuno Gonçalves e Marisa Garrido. Assinam pela Federação de Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil Armando Abreu e Nuno Rebelo de Sousa. Telemóveis para baixo, por favor. Tem a palavra Sua Excelência, o Primeiro-Ministro da República Portuguesa, António Costa. Sr. Presidente da República Federativa do Brasil, senhores membros do Governo brasileiro, colegas de Governo, Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Sra. Presidente do CEIA, cara doutora Isabel Furtado, bom dia a todas e a todos. Acho que não podíamos ter escolhido melhor local para assinalar este momento importante para relançar e fortalecer as relações económicas entre Portugal e o Brasil. Nós estamos aqui no CEIA, que é um dos 10 maiores centros de investigação e inovação que temos em Portugal, mas é, sobretudo, um dos grandes símbolos da extraordinária cooperação que já foi possível manter e há que relançar entre Portugal e o Brasil. Como aqui foi mostrado, o CEIA foi uma peça central no maior projeto de inovação cooperativa e de engenharia desenvolvido entre Portugal e o Brasil e que se traduziu no KC 390. Foi um projeto que nasceu ainda quando o Presidente Lula da Silva era Presidente do Brasil. E vamos regressar a Lisboa, precisamente no primeiro avião KC 390 que a Embraer já entregou à Força Aérea Portuguesa. Mas o KC 390 é só um exemplo do muito que podemos fazer em conjunto. E por isso, quando aterrarmos, iremos testemunhar a assinatura de um novo protocolo, agora para a adaptação de uma outra aeronave da Embraer aos padrões NATO, com o projeto A29 Super Tucano. É uma nova porta que se abre para continuarmos esta cooperação. Mas estes dois exemplos são só a demonstração do muito que podemos fazer em conjunto. E por isso queria agradecer muito a todas as empresas portuguesas que aqui estão, a todas as empresas brasileiras que aqui estão,
pela vontade que manifestam de se encontrarem, de se conhecerem e de, a partir daí, construírem projetos em conjunto. Nós já nos encontramos há mais de 500 anos. Nós temos a vantagem de falarmos a mesma língua, ainda que com sotaque diferente. Mas as novelas brasileiras têm-nos permitido compreender todos bem o sotaque brasileiro e até dizer com toda a franqueza: o que temos mesmo pena é de não falarmos com o vosso sotaque. Estes acordos assinados hoje entre a ICEP e a APEX, entre a Federação das Câmaras de Comércio Portuguesas no Brasil e o IAPMEI, traduzem, do ponto de vista institucional, o grande potencial que existe. E a vontade efetiva das instituições trabalharem e abrirem as portas para que as empresas façam o seu caminho. Como foi dito já, o Brasil é um dos 10 maiores investidores em Portugal, é o segundo maior fora da União Europeia, mas muito aquém do enorme potencial de investimento que o Brasil tem para investir em Portugal. O Brasil figura no 3º lugar do investimento direto estrangeiro no exterior, mas somos somente o 18º investidor no Brasil. É evidente que ninguém tem dúvidas da dimensão do Brasil e da dimensão de Portugal, do potencial do Brasil e da nossa dimensão. Mas, francamente, 18º não é a nossa posição. Temos que subir na nossa posição no Brasil e, para isso, é fundamental aumentar o investimento de Portugal no Brasil. As empresas portuguesas têm estado presentes. Têm estado presente no setor alimentar, no setor da energia, na construção, nos transportes, no setor financeiro, nas tecnologias de informação e comunicação, no turismo e também na saúde. Também a nível comercial tem havido algum crescimento, mas muito aquém daquilo que é o enorme potencial de crescimento que temos de um lado e do outro. Há, por isso, boas razões para compreender que há espaço para crescer e, por isso, vale a pena investir e vale a pena trabalhar para aumentar as nossas relações comerciais. Temos todos bem noção que a conclusão do acordo de comércio entre a União Europeia e o Mercosul é absolutamente estratégico para podermos ter melhores oportunidades de aumentar as relações comerciais num sentido e noutro. E aquilo que tenho dito ao Presidente Lula da Silva é que o Brasil pode sempre contar com Portugal como verdadeiro ponta de lança para trabalharmos para a conclusão tão rápida quanto possível do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, e tenho registado a grande determinação do Presidente Lula da Silva em tão rapidamente quanto possível podermos chegar finalmente a este acordo. Creio que não cometo nenhuma inconfidência quando me disse que, quando eu tomei posse para o meu primeiro mandato, já se falava do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Depois disso já fiz um mandato, 2 mandatos, já tive tempo demais fora do mandato, já estou a retomar um novo mandato e continua a não estar concluído o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Desta vez tem de ser, e por isso vamos trabalhar mesmo para acabar concluir este acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Permitam-me chamar a atenção das empresas brasileiras e também das empresas portuguesas para algumas oportunidades, novas oportunidades que contribuem para estreitarmos esta relação. A primeira tem a ver com as 2 grandes transições que temos pela frente, a transição digital e a transição energética. No que diz respeito à transição digital, Portugal e o Brasil são os pontos de amarração do novo cabo de fibra óptica que liga toda a América Latina ao continente europeu, o Ela-Link. Parte de Fortaleza e chega a Sines. E isso significa que a mais importante infraestrutura para a transmissão de dados, de conhecimento, entre toda a América Latina e a Europa,
passa mesmo pelo Brasil e passa mesmo por Portugal. É a nova ponte física que existe de ligação entre os dois continentes através dos nossos países. Em Sines há muitas intenções de investimento em data centers, em tudo o que tem a ver com tecnologia, com a ciência dos dados, e essa é uma enorme oportunidade de um lado e do outro do Atlântico. Em segundo lugar, nós temos em Portugal e no Brasil um ecossistema muito dinâmico de empreendedorismo. O Brasil tem sido sempre o terceiro país com maior participação na maior conferência de tecnologia digital do mundo, que é o Web Summit, e este ano, pela primeira vez, a Web Summit vai se realizar também no Rio de Janeiro. E isto significa uma grande oportunidade também para as empresas e startups portuguesas. Por tal como as brasileiras têm sabido vir ao Web Summit a Portugal, as portuguesas devem saber ir ao Rio de Janeiro, ao Web Summit do Brasil, porque assim estreitarão as oportunidades de estabelecerem relações com as suas parceiras brasileiras e assim lançarem novas áreas de negócio. Em terceiro lugar, nós temos em Portugal um regime bom para acolher investimento e inovação. Por um lado, criamos uma rede importante de Digital Innovation Hubs e também de zonas livres tecnológicas, onde é possível proceder à experimentação e lançamento de novos produtos e novas tecnologias. Por outro lado, temos vindo a criar um quadro fiscal e de autorização de residência que fomenta o investimento e a inovação tecnológica. Em quarto lugar, Portugal tem feito uma trajetória muito importante na qualificação dos seus recursos humanos. 47% dos jovens com 20 anos frequentam o ensino superior. É já uma média superior à que temos na União Europeia. E temos a terceira maior taxa de recém-graduados de engenharia de toda a União Europeia, logo atrás da Áustria e da Alemanha. Significa isto que temos quer a conexão física, quer a relação entre os ecossistemas inovadores, quer as regras de enquadramento fiscal e de residência, quer de proteção de investimento, quer os recursos humanos, para podermos trabalhar em conjunto e fazermos muitos novos KC 390. No que diz respeito à transição climática e energética, Portugal tem estado, desde há 15 anos, na vanguarda da transição energética. 58% da eletricidade que hoje consumimos tem origem nas energias renováveis. E estamos a continuar o nosso investimento e temos a meta de, daqui a 4 anos, 80% da eletricidade que consumirmos ter origem nas energias renováveis. Ao longo dos próximos anos, Portugal vai investir 60 mil milhões de euros, 25% do nosso PIB, em projetos relacionados com a energia renovável, na energia solar, na eólica offshore e também no conjunto de produtos que decorrem de conseguirmos ter, em 2 anos consecutivos, o preço mais baixo de energia produzida com recurso ao solar em todo o mundo. O hidrogênio verde, a amónia verde, o aço verde e os combustíveis sustentáveis para a aviação. Estas são, por isso, novas áreas de grande potencial de desenvolvimento. De desenvolvimento em Portugal, através do investimento brasileiro em Portugal, mas também de desenvolvimento do Brasil, porque aqui Portugal dispõe de uma grande vantagem relativamente ao desenvolvimento tecnológico. E não é por acaso que nos próximos 5 anos, 2 empresas portuguesas, a Galp e a EDP, vão investir no Brasil 5,7 mil milhões de euros no desenvolvimento de projetos energéticos, e foi precisamente a EDP Brasil que produziu a primeira molécula de hidrogênio verde de toda a América Latina,
recentemente no estado do Ceará. Quero, por isso, dizer, na presença muito honrosa de um grande amigo de Portugal, que é o Presidente Lula da Silva, a todas e a todos as empresas brasileiras. São muito bem-vindas. São bem-vindas para investirem em Portugal. São muito bem-vindas para terem parcerias com as empresas portuguesas. São muito bem-vindas para convidar as empresas portuguesas a investirem no Brasil. E às empresas portuguesas que registrem bem a firme vontade política que aqui foi afirmada pelo Presidente da Apex, que eu posso dizer também nosso compatriota, que fez um convite muito claro para que investam no Brasil, confiem no Brasil e vamos continuar juntos por muitos e muitos anos com o Brasil. Agora que o Brasil voltou, não vamos nunca mais deixar o Brasil sair. Muito bem-vindos. Tem a palavra Sua Excelência, o Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma água. Excelentíssimo Antônio Costa, Primeiro-Ministro da República Portuguesa, meu caro João Gomes Cravinho, Ministro de Negócios Estrangeiros de Portugal, Luísa Salgueiro, Presidente da Câmara de Matosinhos, empresários portugueses, empresários brasileiros, empresárias portuguesas e empresárias brasileiras. Querido Ministro Mauro Vieira, Ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Múcio, Ministro da Defesa, que me acompanha nessa viagem, Nízia Trindade, Ministra da Saúde, que me acompanha, Luciana Santos, Ministra da Ciência e Tecnologia, Márcio Macedo, Secretário-Geral da Presidência, Senhora Senadora Leila Barros, Senadora da República, deputados federais Marcelo Queiroz, Lício da Mata, Jandira Fegali, Júlio Lopes, Nilton Cardoso Júnior, Denise Pessoa, Gervásio Maia, Átila Lins e Gabriel Mota. Deputados de vários partidos políticos, dando uma demonstração de que o Brasil está voltando à civilidade. Estamos fazendo democracia da forma mais plural que um país pode exercer. Quero também cumprimentar o senhor Luiz Faro Ramos, embaixador de Portugal no Brasil, o senhor Raimundo Carreira, embaixador do Brasil em Portugal, a embaixadora Maria Estela Brasil Frota, cônsul-geral do Brasil no Porto, tenente brigadeiro do ar Marcelo Damasceno, comandante da Força Aérea Brasileira, que fez questão de vir fazer o voo no C-490 aqui em Portugal, meu querido companheiro Márcio Elias Rosa, que está aqui representando o meu vice-presidente, que é ministro da Indústria e Comércio, companheiro Márcio Elias Rosa, representa aqui o nosso companheiro Alckmin, ex-governador de São Paulo e atual vice-presidente da República e ministro de Indústria e Comércio, Luiz Rebelo de Sousa, presidente da Agência para Investimento e Comércio Externo de Portugal, e meu companheiro Jorge Viana, nosso presidente da Apex. O Emílio de Souza não está aqui, embora
o Emílio está aqui, queria cumprimentar o companheiro Emílio, o companheiro Hélio Dori, que é presidente da nossa empresa de comunicação, e cumprimentar os parceiros que vieram aqui nos acompanhar. A primeira coisa, primeiro-ministro, eu quero agradecer ao Centro de Engenharia e Desenvolvimento por acolher o Fórum Empresarial Brasil-Portugal e os empresários que prestigiam esse evento. É para mim uma satisfação enorme abrir o Fórum justamente nessa casa. Além de ser um centro de referência de pesquisa em Portugal, a instituição participou do desenvolvimento e da certificação de parte da aeronave KC-390 da Embraer e mantém parcerias com diversas empresas e entidades brasileiras ligadas à tecnologia e à inovação. O Centro de Engenharia e Desenvolvimento representa muito bem a cooperação empresarial que queremos impulsionar com o encontro de hoje. Uma cooperação voltada para o futuro, a tecnologia, as energias renováveis, a mobilidade urbana e a saúde. Quando estive em Portugal pela última vez como presidente da República, em 2010, pude testemunhar os primeiros passos dessa parceria com os investimentos da Embraer no setor aeronáutico português. Naquele instante, Portugal iria produzir asas de um avião feito pela Embraer. A parceria deu frutos, mostrando que quando há trabalho, diálogo e cooperação, as sementes plantadas florescem. Hoje, nossa associação estratégica na indústria aeronáutica é uma realidade e motivo de grande orgulho. A ela se seguirão muitas outras, e este evento é o marco do relançamento das relações bilaterais em todas as suas vertentes que pretendo promover. A prioridade do meu governo é retomar o desenvolvimento e a inclusão social no país de forma sustentável. A transição ecológica e energética é também uma oportunidade de fazermos isso com empregos verdes na área de energia renovável, onde temos imenso potencial solar e eólico, e no reaproveitamento de resíduos e na recuperação de 30 milhões de hectares de pastagem em terras degradadas. Estamos retomando o combate ao desmatamento e voltamos a prevenir de verdade os crimes ambientais. Quando no Brasil nós falamos que o Brasil voltou, é porque o Brasil esteve afastado do mundo praticamente durante 6 anos. Durante 6 anos, o nosso país foi recusado por outros países e os outros países também recusavam o Brasil. Vocês se lembram que o Brasil não recebia nenhum presidente e o nosso presidente não viajava para nenhum país, porque ninguém tinha nenhum interesse em conversar com pessoas que não se comportavam de forma muito civilizada. E quando nós falamos que queremos dizer que o país voltou a ter um governo que trabalha, dialoga com a sociedade e com o mundo todo e que constrói o futuro do país. Apenas em 3 meses deste ano, a gente investiu mais em educação do que o governo passado, todo o ano passado. Em apenas 3 meses. Em apenas esse ano, nós vamos investir na área de infraestrutura 23 bilhões de reais, o que significa 4 vezes o que foi investido em 4 anos do outro mandato. Ou seja, significa que o nosso país ficou parado. Significa que o nosso país não andou. Significa que o nosso país não fez aquilo que qualquer presidente ou qualquer governo tem que fazer, que é estabelecer relações, convencer as pessoas da importância do Brasil, da qualidade do Brasil. E para que um presidente da República possa visitar outros países e atrair capital externo,
O país tem que ter 3 componentes básicos. Primeiro, o presidente tem que oferecer estabilidade política, estabilidade social, estabilidade jurídica. Essa é uma coisa sem a qual nenhum investidor irá colocar dinheiro em outro país. Se você não tiver estabilidade social, estabilidade política, estabilidade jurídica, ninguém vai colocar 1 centavo no seu país. A segunda coisa que você precisa colocar para convencer as pessoas é credibilidade. E credibilidade você só tem se você tiver relação direta com as pessoas. No Brasil, nós não vamos vender empresas públicas. O que nós queremos é convidar os empresários a fazerem parceria conosco naquilo que a gente precisa criar de novo. No Brasil, nos últimos 6 anos, se vendeu muito patrimônio público, não para construir outro patrimônio ou para construir outro ativo. Se vendeu patrimônio para simplesmente pagar juros da dívida pública. Ou seja, nós nos desfizemos do nosso patrimônio, o nosso patrimônio ficou menor e a qualidade do serviço não melhorou. Eu vou dar, primeiro-ministro, um exemplo para você do que aconteceu no Brasil. Nós privatizamos a nossa maior empresa de energia elétrica, que era a Eletrobras. A Eletrobras é uma empresa muito grande. Ela foi vendida por 36 bilhões de dólares, se não me falha a memória. Quando essa empresa foi vendida, a primeira coisa que a diretoria da empresa fez foi aumentar o salário da diretoria de R$60 mil por mês para R$360 mil por mês. Se você quiser ver apenas um absurdo, eu agora tenho que indicar um conselheiro para essa empresa. Um conselheiro dessa empresa, para trabalhar uma vez por mês, ganha R$200 mil. Essa é apenas uma demonstração da desfaçatez do que aconteceu no Brasil nesses anos de obscurantismo. E nós voltamos a governar esse país, primeiro-ministro, para tentar recuperar. Quando nós deixamos a presidência, o Brasil era a 6ª economia do mundo. O Brasil voltou a ser a 12ª economia do mundo. A 12ª. O Brasil era o país considerado um país da oportunidade por quase todos os países do mundo. Nós chegamos a ser o país que mais recebia investimento direto, sabe, de outros países. Isso o paralisou. Então, a minha volta, e quando a gente fala o Brasil voltou, é porque nós queremos efetivamente fazer com que o Brasil volte a ter a importância que ele sempre teve. E para ter importância, o presidente do Brasil precisa viajar. O presidente do Brasil precisa chamar e convidar outros presidentes. Os nossos empresários precisam viajar. Os nossos pensadores precisam viajar. Os nossos deputados e senadores precisam viajar. Nós não podemos ficar trancados dentro de 4 chaves, achando que o mundo nos acha bonito e que vai investir. O Brasil já tem a matriz energética possivelmente a mais limpa do mundo. 80% da nossa energia elétrica é limpa. Mesmo na área de combustível, nós somos um país que você tem carro que pode ter um carro com 25% de gasolina misturado, de etanol misturando a gasolina, 50% ou 100%. Não tem problema. Nós aprovamos 12% de biodiesel para ser colocado no óleo diesel, na perspectiva de fazer com que o Brasil produza o óleo diesel mais qualificado do mundo. E já existe engenharia de você não precisar misturar o óleo. A própria refinaria vai refinar o biodiesel junto com o diesel e vai sair um biodiesel de melhor qualidade. Nós estamos apostando no hidrogênio verde em todos os estados do Nordeste, na perspectiva de que a gente pode estabelecer uma parceria muito, mas muito grande com o mundo inteiro na construção de eólica, na construção de biomassa, na construção de energia solar e na questão do hidrogênio. O Brasil está preparado para voltar a ser um país grande.
O Brasil está preparado para voltar a ser um país importante. O Brasil está preparado para voltar a ser um país atraente. E o Brasil quer construir definitivamente políticas de parceria. Nós não queremos relações hegemônicas com ninguém. Não é porque nós somos grandes que nós temos que ter hegemonia, não. Nós queremos construir parceria com as empresas portuguesas. E nós queremos que os empresários portugueses construam parcerias com as nossas empresas. Nós não queremos vender aquilo que já está pronto. Nós queremos construir aquilo que falta fazer. Só para vocês terem ideia, nós temos 14 mil obras que desde o meu governo, em 2010, e o governo da Dilma até 2016, estão paralisadas. Só na área da educação, são 4 mil obras que estão paralisadas. Escolas de tempo integral, escolas de ensino fundamental e creches. Essa semana tomamos uma decisão de começar a fazer 1.600 creches que estão paralisadas há 6 anos no país. Obras de infraestrutura, são quase 6 mil obras paralisadas. E tudo isso agora vai voltar a funcionar. Nós temos um problema no Brasil, primeiro-ministro, que Portugal, não sei se tem, é que a nossa taxa de juros é muito alta. É muito alta. No Brasil, a taxa Selic, que é a taxa referencial, está 13,75. Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75. Ninguém. Não existe dinheiro mais barato. E a verdade é que um país capitalista precisa de dinheiro. E esse dinheiro tem que circular, não apenas na mão de poucos, na mão de todos. É por isso que eu digo sempre, a solução do Brasil é a gente voltar a colocar o pobre no orçamento. É a gente garantir que as pessoas pobres possam participar. Porque quando eles virarem consumidor, eles vão comprar. Quando eles comprarem, o comércio vai vender. Quando o comércio vender, vai gerar emprego. Quando o comércio vender, vai comprar mais produto na fábrica. Não precisa importar da China. Pode comprar dos produtos produzidos no Brasil e a gente vai gerar mais emprego. Mais emprego vai gerar mais salário. É uma coisa mais normal de uma roda gigante da economia funcionando e todo mundo participando. Nós já fizemos isso uma vez e vamos fazer outra vez. Por isso que essa parceria Brasil e Portugal, ela é importante. Porque sempre se tratou Portugal como um país pequeno. Ah, Portugal é a porta de entrada para o Brasil e para a Europa. Não, o pessoal achava que não era Portugal, que era a Alemanha, ou que era a França. E nada melhor do que a gente estabelecer uma relação com Portugal e daqui de Portugal se produzir os produtos juntos e de Portugal se exportar esse produto para outros países europeus. É muito mais fácil. É muito mais simples para nós. É apenas a gente acreditar. É apenas a gente estabelecer essa relação que falta. Eu queria fazer uma ponderação aos empresários. Queria fazer uma ponderação para vocês. Eu tenho 1.350 dias de governo. Nesses 3 meses, o que nós fizemos, na verdade, foi preparar o Brasil para dar o salto de qualidade que nós queremos dar. Nós tivemos que recuperar todas as políticas de inclusão social que foram desmontadas. O que nós fizemos em 13 anos foi desmontado em 4 anos. Tudo. Até a fome, que tinha sido reconhecida como acabada no Brasil pela ONU, voltou e hoje nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. Uma coisa que tinha acabado em 2012. Significa que nós vamos ter que fazer muitas coisas que nós já tínhamos feito. Muitas coisas. A maior política de crédito para financiar o pequeno produtor, a maior política de levar água na casa dos pobres, 1.400.000 cisternas, o mais importante programa de energia para levar energia na casa das pessoas que não podem pagar, tudo isso financiado pelo Estado. Isso vai voltar
meu caro ministro Antônio, e você certamente vai ter orgulho do Brasil voltar a crescer. Eu estou muito feliz com o povo português que está aqui em Portugal. Mas eu estou mais feliz com aqueles que estão aqui porque vieram aqui para trabalhar, vieram aqui para investir. Aqueles que vieram porque o Brasil não oferece oportunidade, eu quero levá-los de volta, oferecendo oportunidade como fizemos em 2007 e 2008. Porque quando houve a crise de 2008, o Brasil foi o primeiro país, o último país a entrar e o primeiro a sair da crise. Eu tinha muito orgulho quando os soldadores japoneses vieram para o Brasil por causa da construção dos navios que nós estávamos fazendo em todos os estaleiros brasileiros. Acabou. Só para você ter ideia, uma indústria naval que em 2010 tinha 3 mil trabalhadores, em 2003 tinha 3 mil trabalhadores, chegou a 82 mil trabalhadores em 2006, em 2010. Agora acabou outra vez. Nós temos 20 e poucos mil funcionários. A gente estava produzindo os grandes cargueiros que a Petrobras precisava. Isso parou. Estamos importando de Singapura, estamos importando da China, coisa que nós sabemos fazer. Nós temos estabelecido no Brasil que 65% dos componentes desses navios, dos componentes da plataforma, dos componentes da sonda, seriam todos produzidos no Brasil. Isso acabou. E acabando isso, acabou a pequena e média empresa. Acabando isso, acabou os pequenos fornecedores, que só para a Petrobras eram quase 65 mil empresas que forneciam. Isso acabou em nome do quê? Eu não esqueço nunca a primeira vez que eu estive aqui em Portugal e que eu dizia, olha, nós podemos chegar a 10 bilhões de fluxo de comércio. 10 bilhões. É só colocar uma meta e estabelecer essa meta. Você deve ter também uns 3 anos de mandato ainda, ou 2 anos e pouco de mandato. Nós poderemos estabelecer uma meta, o que é que nós queremos que aconteça entre Brasil e Portugal. E a gente pode conseguir isso, porque na política você tem que estabelecer a meta. Na política você tem que ter um projeto. Na política você não pode ficar governando, sabe, de acordo com o vento. Você determina estrategicamente o que você quer que aconteça. Eu lembro que quando você ganhou a primeira eleição no Brasil, se vendia muita ideia de que quem tinha ganhado as eleições de Portugal era uma geringonça. Geringonça no Brasil não é uma coisa muito boa, não. É um amontoado de qualquer coisa. Ou seja, o dado concreto é que você está mudando a cara de Portugal. Inclusive na relação política com o presidente Marcelo. Eu acho uma coisa extraordinária é as pessoas que pensam diferente estabelecer uma regra de convivência pacífica em benefício do seu povo. E esses dias no Brasil me perguntaram qual era a minha base congressual. Eu disse, a minha base é 513 deputados e 81 senadores, todos. Vamos esperar entrar os projetos no Congresso Nacional, vamos esperar o tipo de conversa que vamos fazer e vamos ver qual é a nossa base. Eu tenho certeza que a gente vai mudar a história do Brasil. E eu tenho certeza que o gesto que nós estamos tendo hoje aqui, nessa empresa de engenharia, vai produzir frutos extraordinários para Brasil e Portugal. Nós vamos ter, o ano que vem, um encontro empresarial no Brasil. Eu espero que você esteja presente, espero que o presidente Marcelo possa comparecer, para que a gente não deixe cair o estímulo que nós estamos tendo aqui. Ontem, a pedido do embaixador português, eu pedi para o Jorge Viana, vamos fazer uma agência da Apex em Lisboa. Por que só em Genebra e não em Lisboa? Lá em Genebra o cara tem que falar o inglês ou o francês. Aqui não, aqui o cara fala português e ele pode vender as nossas coisas e comprar as coisas de Portugal com muito mais facilidade. Por isso, Jorge Viana, por isso, companheiros portugueses, obrigado por essa oportunidade. O Brasil está de volta, sabe, está de volta para ser protagonista internacional. É por isso que eu estou me dedicando, inclusive, em tentar
parar de falar em guerra e construir a paz para que a gente possa produzir para a humanidade viver melhor. Um abraço e obrigado pela oportunidade.